Vamos lá, meu povo! Concurso de delegado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, a PSERG, se aproxima. A gente está aqui para conversar um pouco disso, em especial como estudar, como se preparar para esse concurso, em especial na minha matéria, que é Medicina Legal. Se você não me conhece, meu nome é Francisco Elmer, sou médico, sou perito da Polícia Federal, professor de Medicina Legal aqui do GRAM. Se você quiser me seguir, você pode fazer isso lá no meu Instagram, @Francisco Elmer. Me segue lá, beleza? Mas o nosso papo aqui hoje é para falar da iminência desse concurso aí, que pode sair em breve, né? Não digo a qualquer momento, mas em breve deve sair. Sei que tem muita gente se preparando, sei que é um concurso muito concorrido, muito visado, de um estado muito visado também, que é o Rio de Janeiro. Então a gente está aqui para conversar um pouco sobre esse assunto e dar umas dicas de preparação até a saída do edital. Óbvio, depois que sair o edital, vai ter análise do edital, aí vai ter estudo da banca, que eu já vou falar um pouco sobre essa questão da banca, vai ter 1001 eventos, talvez tenha grandicas lá presencial, enfim, aí depois é com GRAM. Mas aqui eu vou dar uma orientação para vocês, você que está visando esse cargo aí, seja porque você está estudando para a carreira de delegado, né, e está tentando vários concursos, ou seja porque não, professor, esse é o que eu quero, PSERG, a gente vai dar algumas dicas aqui, como que você se prepara até então. Vamos lá, vamos bate-papo mesmo, tá? Depois eu vou dar umas dicas de como você estuda medicina legal, como que você se prepara para medicina legal, para minha matéria. E aí a gente vai para um edital aqui. Eu não vou pegar o último edital da Polícia Civil do Rio de Janeiro, porque aquele edital é muito ruim, mas muito ruim mesmo, extenso, prolixo, com um monte de coisa que repetia, redundante, era muito horrível aquele edital. Então eu não vou trabalhar naquele edital, tá? Porque, tipo assim, não faz diferença mesmo. É um edital grande com muita coisa repetitiva, com outras palavras. Então, no fim das contas, vai dar no mesmo que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar um edital genérico de medicina legal, mas eu digo genérico, mas que muitas vezes os editais são muito parecidos com aquilo ali mesmo, porque os editais tendem a se repetir em medicina legal, e eu vou te dar uma orientação exatamente a ordem do que você vai estudar, o que é mais importante, o que é menos importante, o que você deve priorizar, e se você quiser ir da ordem do mais importante para o menos importante, eu vou te falar exatamente a ordem certinho do que você vai estudar e te dar mais algumas dicas quentes de assuntos que você tem que se preparar aí, que você tem que ter atenção para a carreira de delegado. Então é isso, um bate-papo sobre a situação do concurso de uma maneira geral, algumas dicas de como estudar medicina legal, e por fim a gente fecha com essa análise desse edital hipotético aí, mas que você vai ver que reflete muito bem, tá, os editais de medicina legal. Então nesse momento, né, agora, a gente está com dois editais quentes aí, recentes, que é Polícia Civil do Rio Grande do Sul, Polícia Civil do Piauí, Polícia Civil do Rio Grande do Sul, final de dezembro, Polícia Civil do Piauí, final de janeiro, mais ou menos, né? Sei que muita gente está estudando para esses concursos, sei que tem gente que não, eu quero PSERG, eu sou do Rio, eu sou de algum lugar perto, e eu quero o delegado PSERG, e estou indo para lá. Seja qual for, tá, o seu objetivo, se você quer só PSERG ou se você está estudando para vários órgãos de vários estados, fato é que a PSERG, ela envolve, tá, uma preparação um pouco mais específica, em especial para medicina legal. O que acontece ali? A gente teve o último concurso, que agora me fugiu exatamente qual ano que foi, 22, 23, não lembro, enfim, não tem tanto tempo, né? Que foi elaborado pela banca Sebrasp, tá? Só que o que acontece? Na PSERG, embora seja a banca Sebrasp que tenha feito o último concurso, eles não pode ter por todas as matérias, mas em medicina legal, e eles têm uma tradição de cobrar medicina legal de forma um pouco mais aprofundada para o cargo de delegado, em outros, quase todos os órgãos cobram, né, para a carreira de delegado. Só não cobra a Polícia Federal, Polícia Civil do Distrito Federal, salvo engano. Os outros cobram. Agora, São Paulo e Rio de Janeiro cobram um pouco mais a fundo, bem mais a fundo, eu diria, a matéria de medicina legal. Outros estados, às vezes, vem uma coisa mais secundária, mais complementar. Agora, Rio de Janeiro, não. Eles apertam um pouco mais em medicina legal.
E seja lá qual for a banca que organizar, eles têm meio que um jeito próprio de cobrar, uma banca própria, porque eles têm doutrinadores próprios lá do Rio, tá? Então, assim, seja qual for a banca que organizar, a gente sabe mais ou menos já da onde que vão vir as questões, que não vai vir aquelas questões básicas que todos os outros concursos cobram. Geralmente os concursos tiram as questões do livro do França, né? Genival Veloso França, a principal referência para concurso. A gente sabe que não vai vir só França, a gente sabe quais as referências que eles vão utilizar, que eu já vou passar para vocês, e eles vão utilizar porque eles querem utilizar doutrinadores do estado deles. Então a gente sabe que eles vão recorrer a essas referências para elaborar questões, e vai ter coisas ali específicas, tá? Eu vou te falar como você usa essas referências no seu estudo. Então, não importa muito a banca, existe um padrão de cobrança específico da PSERG. Pois bem, tem várias bancas ainda em disputa, né? Vai ter a escolha da banca. Eu diria para vocês, tá? Das que eu vi lá que são as cotadas, assim, né? A gente não tem nada muito oficial, mas das que são as cotadas para serem escolhidas, meio que tanto faz ali qual vai ser a banca que vai elaborar, desde que não seja FGV. Só que eu acho que tem uma grande chance de ser FGV. Isso é palpite meu, tô tirando assim do nada mesmo, tá? Não tem nenhuma informação interna. É só porque a FGV tem ganhado muitos certames, muitos editais. E isso é normal. Tem uma fase que a Sebrasp fazia muitos. Agora é uma fase onde a FGV está fazendo muito. Está fazendo Polícia Civil do Piauí, fez Polícia Civil de Minas Gerais recentemente, Polícia Civil do Amazonas foi FGV. Então a FGV está pegando muitos concursos policiais para fazer, beleza? Então, tanto faz a banca, desde que não seja FGV. Se for FGV, a coisa muda. Vai continuar adotando, na minha matéria, aquela doutrina específica de medicina legal que eu falei. Só que a FGV, ela, primeiro, na minha opinião, em relação às outras, é uma banca que organiza melhor o concurso, questão da organização mesmo do dia da prova, quem aplica a prova, o edital, vai certinho. A FGV é uma banca mais organizada, não é à toa que tem ganhado tantos concursos, eu gosto dela. E em medicina legal, né, quando ela elabora as questões dela, ela tende a elaborar questões que eu considero no nível muito bom. Questões que não são mal feitas, não tem assim erros claros. Lógico, tem uma ou outra, né, mas questões bem elaboradas, mas questões que geralmente não cobram só o basiquinho. Não quer dizer que vai para um rodapé de livro, uma coisa assim, não. Mas questões bem feitas mesmo, com cuidado, que você vê que o examinador deu atenção à questão, e questões que cobram que você tenha um entendimento da matéria, um domínio, que você não seja só aquele cara capaz de ficar ali respondendo questão simples, direta, não, básica, não, que você tenha um raciocínio, um entendimento da matéria. Às vezes a FGV tem uns entendimentos peculiares próprios dela, meio que uma jurisprudência da banca. Então, assim, seja qual for a banca, a PSERG tem mais ou menos ali a sua referência de medicina legal própria. Se for a FGV, eu acho que a gente vai ter uma prova de medicina legal mais bem feita, mais bem elaborada e que sobe um pouco, inclusive, o nível do concurso, tá? Na matéria de medicina legal. Eu tô falando assim, eu sei que tem gente que vai falar assim, professor, eu não tenho dificuldade com medicina legal, eu não gosto de medicina legal, eu nunca estudei medicina legal. E aí você vai falando isso assim, eu vou ficando com medo, eu vou ficando assustado. Pessoal, não é nada para botar terror em ninguém, não, tá? Algo assim, se você entender a matéria, se você estudar a matéria, não fizer um estudo raso, superficial, mas fizer um estudo, se dedicar, procurar entender a matéria mesmo, se desafiar ali, você consegue entender, e inclusive isso é bom. Você sai na frente de quem faz um estudo superficial, faz um estudo para qualquer banca, para qualquer concurso. Então eu gosto desse tipo de concurso. É um concurso que privilegia quem faz um estudo específico. O cara que fala, eu vou estudar específico para a PSERG, eu vou estudar específico para a banca FGV, se ela for escolhida. Esse cara sai na frente daquele pessoal que está fazendo tudo que é tipo de concurso. Eu passei por isso no meu concurso da Polícia Federal. O concurso da Polícia Federal é sempre elaborado pela banca Sebrasp, porque é uma banca muito diferente das outras, muito peculiar. E isso privilegia quem está privilegiando a banca, entendeu? Quem está privilegiando aquele concurso. E eu acho que você, como aluno, tem que querer prova difícil.
Se você está se preparando, se você está se dedicando, se você está levando a sério, está investindo nos seus estudos, você tem que querer prova difícil. Não adianta querer prova fácil, sabe por quê? Ah, a prova veio fácil para todo mundo. Ah, a prova veio difícil para todo mundo. Então, assim, né, não interessa ali se você acertou muito, acertou pouco, interessa o quê? Se você acertou mais do que o seu concorrente. Não basta você acertar, você tem que acertar e o seu concorrente tem que errar. Numa prova que é muito fácil, todo mundo acerta tudo. E aí, muitas vezes, você vai ter diferenças ali que são de erros de desatenção, de erro de marcar gabarito. Então, eu prefiro prova difícil, porque a prova difícil privilegia quem estudou bastante, quem está se dedicando mais seriamente, né? Faz essa discriminação aí, eleva o nível da pessoa. Pois bem, professor, você falou que medicina legal, a PSERG costuma cobrar um pouquinho mais arrochado. Como que eu estudo? O que é isso específico que você estava falando agora há pouco? É o seguinte, a PSERG tem duas referências que você tem que adotar para a PSERG. Uma é o livro do Higino, tá? O livro do Higino é de medicina legal. Esse é um livro texto de medicina legal, é o segundo livro mais utilizado pelas bancas, todas as bancas adotam ele também, mas adotam mais o França, só que ele é um autor carioca, tá? Então, assim, sempre a PSERG vai dar, você vai ver alguma questão que você vai falar, isso aqui ela tirou do Higino, tá? Então, o Higino é uma das referências que eles vão adotar, que nas outras bancas é secundária, no caso da PSERG é primário, tá? Ou pelo menos assim, eles vão tirar alguma coisa de lá, isso daí é certo. O livro do Higino, porém, como eu falei, é um livro de medicina legal mesmo, um livro texto de medicina legal. É um livro bom, é um livro mais conciso, mais direto. Alguns trechos dele são um pouco mais prolixos, mas ele é mais direto que o França, por exemplo. Só que ele ainda é um livro técnico, com um linguajar bastante técnico e bastante difícil para quem é da carreira jurídica, tá? Então, assim, eu recomendo que você estude pelo Higino. Olha, difícil, principalmente para quem está chegando agora, porque você vai ter o primeiro contato com a matéria, né? Seria interessante se você conseguisse, e aí seria uma dica para talvez quem é mais avançado, né? E quem quer também, tá? Quem quer. Tipo assim, estuda a matéria, vê o principal lá, como todas as bancas cobram, e aí você vai no livro do Higino e vê o que tem de diferente. Mas é muito difícil você fazer isso, porque é um livro-texto dessa grossura, não é um material voltado para concurso. Então, assim, acaba que eu te digo que eles vão tirar questões de lá, só que acaba que é um livro mais de consulta. É difícil você conseguir estudar por ele. Acaba que é uma dica para quem é mais avançado. Agora, tem uma dica que eu acho que se aplica a todo mundo, não importa o seu nível, tá? Que é o livro do Wilson Palermo. O livro do Wilson Palermo, também é um autor carioca, o Wilson Palermo, e também a PSERG tende a tirar questões do Wilson Palermo. Esse é interessante, porque é um livro mais curtinho, tá? É um material para concursos, voltado para concurso. Então, assim, você consegue estudar por ele, de fato. Você consegue, e voltado para a carreira de delegado, inclusive. O Higino não, o Higino serve para médico legista também. O Wilson Palermo já é uma dica mais acessível. Professor, dá para eu estudar só pelo Wilson Palermo? Aí eu já acho que é pouco, entendeu? Porque é um livro muito conciso, né? É um excelente livro para a carreira de delegado. Ele serve, na verdade, para qualquer concurso de delegado, mas é pouco. Então, assim, como que eu recomendo que você estude? Eu recomendo que você estude, naturalmente, pelo GRAM. Não é porque eu sou professor do GRAM. Na verdade, eu fui aluno do GRAM. Então, eu estudei não só medicina legal, estudei todas as matérias pelo GRAM, recomendo, os professores são excelentes, foi aprovado em primeiro lugar na Polícia Federal. Então, eu recomendo por causa disso. Agora, medicina legal, tem, obviamente, o meu curso lá no GRAM. Qual que é a proposta do meu curso? No meu curso, eu pego todas essas referências, o França, o Higino, o Wilson Palermo, Van Hel, Cross, todas as principais referências de medicina legal, e eu vou te dar uma aula mostrando exatamente o que é mais cobrado em provas de concurso de medicina legal, como as bancas cobram, e também no curso eu mostro quando existe uma divergência importante entre as doutrinas, eu ressalto elas e geralmente eu aponto, olha, isso aqui o França fala, isso aqui o Higino fala. Então, isso não é tão importante para quem vai fazer um concurso mais genérico. Só que você,
que vai fazer da PSERG, você que sabe que ela cobra o higino, lá no curso, quando eu apontar para você, olha, esse é um posicionamento do higino, você, opa, isso é importante para mim, porque a minha banca tende a cobrar o higino. Algum desses pontos aqui ela deve cobrar, muito provavelmente. Então, através do curso, você tem o contato com o que é o principal, o grosso da matéria, digamos assim, e alguns pontos divergentes. Então, meio que eu faço esse filtro, aquela análise para você, né, do que é o básico, do que é o mais cobrado e do que é o detalhe, o que é diferente ali, que pode ser diferente para a PSERG. Acaba que isso, de certa maneira, já sai lá quando eu falo da doutrina do higino. E aí é interessante, você vai ter então a videoaula lá, estudando, e aí eu explico com mais calma, para fazer você entender a matéria, não ficar só decorando. Isso é uma premissa da minha metodologia, que graças a Deus tem funcionado, os alunos têm dado um bom feedback, tem dado certo, que é o seguinte: medicina legal é uma matéria difícil para você, na verdade, é uma matéria difícil, porque você é do direito, de humanas, medicina legal é da biomédicas, é uma matéria técnica, então é uma matéria mais difícil para você. Então, tem muita gente que tem muita dificuldade por isso. E geralmente a dificuldade vem do fato que a pessoa fica tentando decorar e não entender medicina legal. Só que você é inteligente, você é capaz de entender medicina legal. Então, assim, a ideia do meu curso é, por mais que às vezes eu gaste um pouquinho mais de tempo, pegar aqueles conceitos que você tem lá do ensino médio, e a partir deles ir explicando a lógica, o raciocínio para você de fato entender medicina legal. Isso é possível, geralmente dá certo para a maioria dos alunos. Por quê? Porque quando você entende, você passa a gostar da matéria. Se você gosta, você estuda com mais gosto a matéria. Se você estuda com mais gosto a matéria, as coisas vão ficando mais fáceis, você aprende mais, muita coisa ali fica óbvia, porque você enxerga a lógica, então você fala, é óbvio que isso aqui. E aí você decora menos. Quando você decora menos, a matéria fica muito mais leve e você, consequentemente, tem uma performance muito melhor. Agora, quando você fica tentando decorar tudo, aí a matéria vira um inferno. Por quê? Porque aí, no começo, beleza, você conseguiu decorar, daqui a pouco vai acumulando muita coisa, aí você tem coisas de outras matérias para decorar. Então, toda a minha metodologia é para fazer você entender medicina legal, para que ela fique uma matéria mais leve, e inclusive que você se ocupe menos com ela e consiga liberar espaço, digamos assim, no seu HD, para você se dedicar às outras matérias que eu sei que não é só medicina legal que você tem para estudar. Bom, mas medicina legal, eu falo assim, né? E eu acho importante que você tenha um bom relacionamento com medicina legal, porque medicina legal não é uma matéria que dá para a gente negligenciar, ainda mais na PSERG, como eu falei. Mas não dá para você negligenciar em nenhum concurso. E aí eu vou falar uma coisa que é meio genérica aqui, que se aplica para qualquer concurso, mas que é importante ser dita e se aplica também para a PSERG. Que é o seguinte, no meu concurso, vou contar uma pequena historinha aqui, no meu concurso Polícia Federal, para perito, então mais da metade da prova era medicina legal, no meu caso, tá? E aí tinha uma parte que era matéria de direito. Eu, no meu concurso, falei assim, olha só, falei, todos os meus concorrentes, lembra, você tem que tirar mais pontos que o seu concorrente ali, né? Acertar questões que ele erra. Todos os meus concorrentes, eles vão estudar bastante medicina legal. Era a principal matéria do concurso. Eu tinha que estudar bastante medicina legal também, eu tinha que saber bastante medicina legal. Só que não bastava, eu tinha que ter o meu diferencial. E aí eu falei assim, todo mundo vai estudar medicina legal. Eu vou estudar as outras matérias, porque ali os meus concorrentes não vão se dedicar tanto. E ali vai ser o meu diferencial. Me dediquei a essas outras matérias, e, inclusive, na época teve uma matéria que saiu que foi informática. Informática veio bem difícil, assim, veio bem diferente do que era cobrado até então. Muita gente largou para lá. Eu falei, não, eu vou estudar bastante matéria de direito e vou estudar também essa informática que eu vou tentar tirar o meu diferencial. Moral da história. Como eu falei, eu fui aprovado em primeiro lugar, e assim, só que na matéria de medicina legal, todo mundo tirou mais ou menos o mesmo ponto ali, não desempatou muito.
Mas nessas outras matérias foram o meu diferencial, e aí eu fiquei de tal maneira ali que o segundo colocado, mesmo com a prova de títulos e tal, não tinha a menor chance de me pegar. Só que nas outras matérias, não em medicina legal. O que eu quero dizer com isso para você? É muito comum, tá, você pegar as principais matérias do seu concurso, que são penal, direito penal, constitucional, e aí você se dedica muito a isso. E as outras você, isso aí eu deixo para lá, vou dar uma olhadinha e tal. Hoje em dia, você não passa para concurso assim, tá? Você não passa porque os concursos estão muito concorridos. Às vezes, a gente vê em medicina legal para a carreira de delegado questões que são mais difíceis do que a prova de médico legista. Eu não estou falando de sacanagem. Quem fez aí, ou se você quiser pegar a prova de delegado da Polícia Civil de São Paulo, você vai ver que tem uma questão lá, que tudo bem, essa foi fora da curva, mas assim, ela foi parando um grupo de legistas do Brasil inteiro, e legistas do Brasil inteiro não chegavam a um consenso sobre o gabarito da questão. Veio para delegado, não para legista, porque os concursos de delegado são muito difíceis. Então as bancas têm que escolher formas de arrochar ali. E aí, muitas vezes, elas arrocham nessas outras matérias. Não dá para você estudar só o básico, não dá para você negligenciar as outras matérias. Você tem que escolher matérias, digamos assim, secundárias do seu concurso para ser o seu diferencial, tá? Ou pelo menos assim, ir bem preparado para elas. Não estou falando que você tem que dominar tudo de todas as matérias, não é assim, tá? Todo mundo vai com alguma deficiência, todo mundo deixa de estudar alguma coisa, todo mundo não termina o edital, isso é normal. Mas assim, não dá para você negligenciar a maior parte. Você vai montar a sua estratégia, qual que é a matéria que eu vou me dedicar mais, qual que é a matéria que eu vou me dedicar menos, e conforme a sua estratégia, beleza, você vai para a prova. Mas você tem que ter matérias secundárias nessa sua estratégia. Medicina legal, eu acredito que seja uma boa matéria secundária, sim, dentre as opções aí para você escolher. Porque é uma matéria que se repete muito, né? Então você estuda e muitas vezes aquilo que você estudou cai na prova do jeito que você estudou, não é aquela matéria que você estuda e cai um negócio nada a ver. É a matéria que a gente conhece já, o padrão de cobranças, não é uma matéria tão extensa, tão longa assim. Lógico, depende do número de questões que vai vir ali no edital, mas é uma matéria para você considerar. Então, assim, não negligencie medicina legal, seja lá de que forma for. Como que você vai estudar? Já mais ou menos dei aqui o bizu, recomendo que você estude lá pelo meu curso, principalmente se você tem dificuldade na matéria, para você entender a matéria, e aí lá você vai entender a matéria, lá eu vou te dar o bizu do que mais cai, como cai. Faça muitas questões, isso é importantíssimo em medicina legal, fazer questões para identificar esses padrões de cobrança, né, essa repetição, uma matéria que se repete muito. Então, se você faz questões, se você tem o direcionamento de como a coisa é cobrada, você faz muitas questões, geralmente o que acontece? Quando você começa a ler a questão, você já sabe o que eles vão cobrar ali, o que eles vão perguntar, porque você já viu isso ser cobrado milhares de vezes. Então, estude pelo curso, faça muitas questões por conta própria, e aí eu recomendo lá o livro do Wilson Palermo, que você pegue ele e você pode revisar por ele. Você pode ir bem assim, um sobrevoo, vai dando uma folheada ali e vai, em especial, o que eu falei no curso, beleza, você vai revisar, vai fixar. O que eu não falei, você olha, opa, isso aqui o professor não falou. Aí você vai e fica um pouquinho mais atento lá, porque no caso da PSERG é importante. Então aí fica legal, porque aí você pega o livro, que é bem sucinto, mas utiliza ele mais como uma revisão, e por ele ser bem sucinto, ele encaixa bem como uma revisão, e aí você vai dando uma atenção especial ao que eu não falei no curso, que aí é específico da doutrina dele, nem tudo que está nele eu incluo no curso, e aí você vai identificando ali os possíveis pontos que a PSERG pode cobrar, tá? Esse seria aí um jeito, digamos assim, não digo nem o ideal, acho que até um pouco acima, um pouco além do ideal de estudar, mas uma meta, um objetivo, um alvo sobre como estudar medicina legal. Só que o pessoal geralmente tem um outro problema, que é o seguinte, o pessoal geralmente fala assim, tá, professor, beleza e tal, só que assim, medicina legal é uma matéria extensa,
não é tão extensa quanto outras, mas é uma matéria grande, eu não tenho tanto tempo, eu estou começando agora, eu não quero ficar perdendo muito tempo no que cai pouco, eu quero ir direto para o que mais cai. Se for esse seu caso, eu vou te dar agora um passo a passo do que é mais importante até o que é menos importante, do que mais cai, justamente para você poder seguir essa lógica aí do que é mais importante para o que é menos importante. Se você tiver dificuldade, tá? Quiser ir mais devagar na matéria, geralmente você vai pela ordem didática do curso ali mesmo, e eu já penso aquela ordem para ficar mais ou menos didática. Você vai passar no comecinho por umas matérias mais introdutórias, que não caem tanto, mas que vão talvez te dar um contexto, e aí logo em seguida você vai cair na parte importante também. Então assim, se você tiver um pouco mais de tempo, um pouco mais de calma, você pode ir pela ordem normal do curso, que é aquela ordem ali, ela vai ser um pouco mais didática, ainda que começando por umas matérias que não caem tanto. Agora, se você quiser saber aonde botar a sua atenção, o seu foco, se você quiser ir direto para o que é mais importante, eu vou te dar essa ordem aqui agora. Então, bora lá. Como eu falei, me siga aí no Instagram, @FranciscoElmer, tá? E aqui está um edital de medicina legal, bem genérico, tá bom? Mas que muitas vezes você vai ver os editais que tem por aí, são mais ou menos esse edital aqui mesmo. Eles usam geralmente esse edital aqui como base. A sequência lá do curso tá mais ou menos essa sequência aqui também. Mas eu vou te dar eu vou te apontar o que é mais importante, tá? E aí você, seja se for aluno do GRAN no curso, você pode buscar as aulas que correspondem lá aos assuntos. Tá mais ou menos lá no curso, tá mais ou menos inclusive essa mesma terminologia utilizada aqui, tá? Então vai ser fácil de encontrar. Se você não for aluno no GRAN também, você pega o seu material aí, vai mais ou menos procurando esses assuntos e tentando encontrar, beleza? Eu vou começar aqui destacando em vermelho, beleza? O que é mais importante. Então, em vermelho, eu não posso deixar de destacar de forma alguma o item 5 aqui, que são lesões e mortes por ação contundente por armas brancas e projéteis de arma de fogo comum e de alta energia. Isso aqui é a traumatologia, o estudo do trauma, em especial a traumatologia mecânica, beleza? Traumatologia mecânica. Pessoal, seguinte, olha só, isso aqui não tem como, isso aqui vai cair na sua prova, sempre cai. Essa é a principal parte da medicina legal. Agora, o que acontece aqui? Para o Rio de Janeiro em especial, você tem que dar uma atenção a isso aqui, projéteis de alta energia. Isso aqui é em especial para a PSERG, tá? Projéteis de alta energia, não preciso desenvolver muito o motivo disso, além de te dizer, se você não sabe, que projéteis de alta energia são os disparos de fuzil. Então, para o contexto do Rio de Janeiro, né, fundamental você saber isso aqui, isso tende a ser cobrado mais em provas lá. Inclusive o Higino é a principal referência, assim, o livro dele, que mais bem descreve as lesões causadas por disparos de fuzil, tá, os projéteis de alta energia. Então, isso aqui com certeza vai ser adotado. Dê uma atenção especial. Esse é o principal assunto que você tem que estudar. Você pode começar estudando por esse assunto, mas dê uma atenção especial aos projéteis de alta energia, aos disparos de fuzil. Tem aula disso lá no curso, tá? Tem aula disso lá no curso, bem direcionado, inclusive, para o que mais cai, os pontos ali, que é um assunto um pouco extenso e complexo, mas tem lá bem direcionado, assim, os pontos que mais caem. Tem eu te dou esse direcionamento com base em questões, né, que eu já vi cobrando, e tem pontos ali que tendem a se repetir sobre o projeto de alta energia. Então tem esse assunto lá no curso, bem mastigado, bem bisurado para você, tá? Mas aí, se você não for aluno do curso, você estuda aí por outro lugar, sem problema nenhum. E o outro assunto que você tem que saber, sem dúvida nenhuma, é aqui o 6, em especial o 6.1, que são os fenômenos cadavéricos, e mais o 6.2, essa parte aqui de cronotanatognose. Aqui é a tanatologia, estudo da morte,
Até então, ali em cima era traumatologia, beleza? Estudo do trauma, das lesões, dos instrumentos causadores das lesões. E aqui a tanatologia, estudo da morte, dos fenômenos cadavéricos e da cronotanatognose, que é a estimativa do tempo da morte. Eu sei que tem gente, tá? Uma outra dica aqui para vocês. Eu sei que tem gente que fala assim, professor, para que eu tenho que estudar isso? Eu que vou ser delegado. E aí eu vou tentar te dar uma outra dica, te ajudar. Você tem que estudar porque cai na sua prova, pronto, acabou. E se for uma matéria que ninguém gosta e você der um jeito de ir lá estudar, dominar, gostar da matéria, que bom, porque vai ser o seu diferencial, igual a gente conversou. Então, assim, você tem que estudar porque cai no seu concurso. Isso já é motivo suficiente. Mas eu sei que ainda assim tem gente que vai ficar com uma certa birra, uma certa resistência com a matéria, e eu vou tentar te dar uma dica, assim, de quem se preocupa com você. Que é o seguinte, não tente desarmar essa resistência que você tem da matéria. Porque é o oposto que eu falei, se você gosta da matéria, você aprende ela mais fácil, você estuda mais, o estudo é mais leve. Se você não gosta da matéria, pior, né? Sua performance tende a ser pior. Então tem muita gente que cria uma resistência por não ver uma aplicação, por achar que isso aqui é uma coisa nada a ver com a realidade, tá? E eu concordo com vocês, pessoal. De fato, é uma coisa meio nada a ver. O que você tem que saber, principalmente, é direito, né? Mas, assim, para e pensa. Você vai ser um delegado de polícia. Se você for lotado numa delegacia de proteção à pessoa, investigação de homicídios, você vai lidar com muitos laudos médico-legais, com muitos laudos de local de crime, né? Vão ser peças ali que você vai ter que lidar. Para e pensa. Se você quer ser um bom profissional, não faz sentido que você saiba pelo menos um mínimo disso aqui para que você consiga entender o que o outro profissional está dizendo ali no laudo, para que você consiga dialogar com esse outro profissional com quem você vai ter contato, para que você consiga entender um pouco do trabalho dele, para entender o que ele consegue fazer para você formular um quesito, ou o que ele não consegue fazer para você não formular um quesito nada a ver. Percebe? Então, assim, é algo que vai estar, ainda que indiretamente, relacionado à sua atuação profissional. Então, mesmo que você não precisasse saber isso aqui, dominar, mas tenta enxergar o valor disso para você como profissional, como futuro delegado, porque isso te ajuda a ter menos resistência com a matéria, gostar um pouco mais dela, se dedicar mais a ela, beleza? E quebrar, tenta enxergar o valor do que você está estudando para a sua prática profissional. Porque se você ficar nessa, isso aqui não serve para nada, eu sou delegado, você só vai criar resistência, isso só vai ser ruim para você como candidato, como concurseiro, tá bom? Então, isso aqui é, sem dúvidas, o principal, tá? O principal que você tem que saber para a sua prova. Para finalizar, só a única matéria que ficou faltando, asfixias, asfixiologia. Essa parte aqui também complementa aí o essencial para a sua prova. Falo para você dar uma atenção também para o Rio de Janeiro, aí é para o Rio de Janeiro, para você dar uma atenção aqui também, ó, numa asfixia específica, que é a asfixia por afogamento. Asfixia por afogamento, tá? Porque essa daqui é o livro do Gino, em especial ali, ele cobre umas coisas a mais sobre afogamento, que não está em outros livros. O livro do Wilson Palermo é bom nessa parte de afogamento, então talvez esse aqui seja interessante, você lê lá no Wilson Palermo, lê no Higino, acho que não precisa não, mas dá uma atenção, tentar pegar um pouco mais dos detalhes da aula, né, das coisas um pouco mais complexas que eu ensino ali na aula, dá uma atenção especial para afogamento. Isso aqui, pessoal, é assim, o essencial. Você pode começar estudando por isso aqui, você vai estudar o mais importante para a sua prova, sem dúvida. Isso aqui é o essencial. Não tem como você pensar em ir para a sua prova e fazer questões de medicina legal sem saber disso aqui. Porque vai ter questão disso aqui, isso aqui é o básico da medicina legal, você tem que saber. Isso aqui não é suficiente, porém, para você fazer a sua prova. Isso aqui é o essencial, tá? Você pode começar por isso, pode dar muita atenção a essa parte, mas é o essencial, não é suficiente. O próximo nível de conhecimento, digamos assim, que você tem que tentar alcançar, e aqui eu vou botar um amarelinho, tá?
Vermelho é o mais importante, entendeu? O amarelinho é o segundo mais importante. Aí você já vai para essa parte aqui, ó, o 7.2, que são a traumatologia física, o efeito do calor, do frio, as energias de ordem térmica, eletricidade também, eletricidade inclusive é o principal assunto dessa parte de energias físicas, tá? Baropatias, ação química. Baropatias eu também vou dar uma destacada aqui, vou botar aqui, PSERG. Essa aqui, se você der uma atençãozinha, talvez dê uma lida lá no Higino, tá? Também vale a pena, porque também é um tema que o Higino aborda de uma forma um pouco diferente e consequentemente, né, como eu falei, as bancas tendem a cobrar, a PSERG tende a cobrar aquilo que é mais específico ali do Higino, então pode vir alguma coisa aqui de baropatias. Nas outras bancas vem mais superficial, talvez aqui venha de uma forma um pouco mais aprofundada. Inclusive, no último concurso, teve uma questão que eu acertei, acho que foi de afogamento, tá? Foi uma questão que eu acertei, que eu peguei essas coisas assim, que não cai muito e falei, olha, isso aqui não cai muito, mas para a PSERG é importante isso. Dei ali uns 5 chutes assim, acertei e cravei uma questão, com base nesse raciocínio que eu estou expondo para vocês, de conhecer os autores e um pouco da tendência da banca. Então, baropatias, talvez você dê uma atenção especial também. Que mais aqui? Que mais? Cara, você tem que saber, tá bom? Você tem que saber. Parte 8. Crimes contra a liberdade sexual, basicamente aqui estupro. Ah, mas e o estupro de vulnerável, professor? Do ponto de vista da medicina legal não faz muita diferença. O exame pericial é o mesmo, tá? Então aqui, basicamente, estupro, quando fala crimes contra a liberdade sexual, não tem tanta especificidade assim na medicina legal, né, de outros crimes. E aqui o 10, ok? Que aí a gente completa a sexologia, tá? A sexologia. Que mais? E aí você pode estudar o resto da tanatologia, em especial aqui a causa jurídica, tá bom? Que é o próximo assunto que você tem que dominar. Morte súbita, morte suspeita, premorência e comorência são muito simples, entendeu? Então, assim, são muito pequenos esses assuntos. Então, você pode matar a tanatologia inteira, tá? Aqui, abandono de recém-nascido. Sempre vê isso nos editais, mas não tem questão disso, porque não tem nada de muito específico ali do crime de abandono de recém-nascido do ponto de vista pericial da medicina legal. Nada que a gente não aborde nos outros assuntos, então isso aqui você também não precisa se preocupar muito, não, tá? E se aparecer no edital, não precisa dar muita atenção a isso. E com o vermelho e com o amarelo, você consegue ir para a sua prova, eu diria, tá? Estou raciocinando aqui para ver se não tem mais nada. Mas você consegue ir para a sua prova assim, bem municiado, tá? Você com certeza viu os principais tópicos, os mais importantes da medicina legal. O vermelho, tipo assim, não tem a menor condição de você ir para sua prova sem o vermelho. O vermelho mais o amarelo, tipo assim, o mais importante você viu. É o suficiente, professor? Olha, suficiente talvez possa até ser, mas não é o ideal, entendeu? O vermelho é o indispensável. O amarelo é o tipo assim, tá, isso aqui você vai ok para a sua prova, se você conseguir estudar isso, mas o ideal é que você conseguisse estudar pelo menos um pouco, tá? Dê prioridade a esses assuntos, mas tente estudar pelo menos um pouco do que eu vou passar aqui agora também, que eu vou apontar como verde, tá bom? Então seria o terceiro nível de importância, assim, e aí você tenta chegar pelo menos no verde, ainda que não complete o verde todo, mas vê pelo menos o principal desses assuntos que eu vou destacar em verde, né? Ou ver um pouco de cada, ou ver ou ver alguns deles, tenta chegar pelo menos no verde, que é o seguinte, aí você vai estudar aqui, ó, corpo de delito, perícia e peritos. Isso aqui é o CPP, basicamente, tá? CPP ali, artigo 158 até 182, não lembro, o capítulo de perícia e peritos do CPP.
E aí, recomendo que você veja a minha aula, por mais que você já tenha esse conhecimento, porque eu vou te dar ali, eu vou fazer uma leitura, óbvio, do Código de Processo Penal, mas assim, vou também te dar um direcionamento em questões de medicina legal, como que aquilo é cobrado na letra da lei, qual que é a pegadinha que sempre vem, para você já saber o que esperar. Se eles cobrarem esse dispositivo, o que eles vão alterar isso ou isso. Você já sabe a pegadinha, porque a gente já conhece aqui o padrão de cobrança das bancas, tá? E eu ainda vou te dar um pouco de doutrina, não do direito, mas doutrina de criminalística que você precisa saber. Por isso que eu falei que se você quiser seguir a ordem didática, não tem problema. Você vai entender um pouco melhor a matéria na ordem didática, tá? E não vai fazer tanta diferença assim, porque você vai estudar o que está em verde aqui, até porque eu tento deixar o que é menos importante para o final do curso, já para os alunos, mesmo sem querer estudar mais ou menos na ordem de importância. Então, assim, se você estudar simplesmente na ordem do curso, você vai ter uma visão mais didática. Mas é bom, de toda maneira, eu te dar essa orientação, porque você fica com aquela... Eu sempre falo, é importante saber o que é importante. E aí você fica com um senso de importância de cada matéria, tá bom? Então, corpo de delito, perícia e peritos. Aqui eu destaco um assunto que você tem que dar atenção, que é a cadeia de custódia. Cadeia de custódia, tá? Opa, custódio não. Custódio é um amigo meu. Cadeia de custódia de assunto, porque é uma das alterações mais recentes aí do CPP no capítulo de perícia e peritos, e que talvez você nem encontre tantas questões, tá, de cadeia de custódia, tantas questões passadas de cadeia de custódia. Por quê? Porque o assunto é novo. Agora, se você pega as provas mais recentes da carreira de delegado, tem uma tendência, você não vai encontrar muitas questões anteriores, porque o assunto é novo, mas tem uma tendência nas questões mais recentes deles cobrarem cadeia de custódia. Você vai vendo esse é um assunto cada vez mais cobrado. Então, dê uma atenção à cadeia de custódia, uma das principais inovações aí, né, do CPP nesse tema de perícia e peritos, que tende a ser cobrado, portanto, tende a cair mais, é um tema atual, tá? Dê uma atenção à cadeia de custódia. Documentos médico-legais, tá? Você pode dar uma olhada também, em especial no relatório. O relatório é o principal documento médico-legal, relatório. Tá? Que mais? Aí você pode ir aqui pro... você pode ir aqui para a parte de psiquiatria forense, tá? Estudo da imputabilidade e capacidade civil. Capacidade civil, embora esteja aqui, quase não cai, você vai dar foco mesmo na imputabilidade penal, tá bom? Também é um estudo que vale a pena você fazer. Embriaguez, dê uma atenção em embriaguez, você perceba que tem uma correlação ali com a imputabilidade penal, então você já puxa para esse assunto, dá uma estudada nisso também, tá? Que mais? E aí você estuda aqui em conceitos de identidade e identificação, tá? Eu vou botar aqui. Principais métodos de identificação, você vai dar atenção a um especial, que é a papiloscopia. Papiloscopia, tá? Que é a identificação policial ou judiciária. Aí aqui agora eu já vou, beleza? Eu já vou pro azul. O azul é tipo assim, se você estudar tudo que está no verde, cara, o vermelho é indispensável. O amarelo é um ok. Se você estudar o que estava no vermelho e no amarelo, beleza, você vai razoável para a sua prova. Mas tem que chegar pelo menos no verde. O verde é assim, é a sua meta. Aí você tenta estudar alguma coisa do verde, com esse direcionamento que eu dei. O azul eu já reconheço. O azul já é uma parada meio assim, se sobrar tempo, que geralmente não sobra, mas se sobrar tempo, você que já está estudando há muito tempo e tal, se sobrar tempo, aí você estuda o do azul. Porque às vezes vale mais a pena você priorizar outras coisas de outras matérias do que estudar o que vai estar em azul aqui. Então o azul é uma coisa assim, já estudei medicina legal, sei bastante, não tem nenhuma outra matéria onde falta muita coisa para estudar,
eu sou um concurseiro mais experiente, estou com bagagem e eu quero aprofundar mesmo, professor. Aí você vai para o azul. Aí o que você vai estudar do azul? Aí aqui, ó, eu vou colocar em azul já, ainda no tema de identidade e identificação, só que o em verde você vai priorizar, o em azul já nem tanto, que é a antropologia forense ou identificação médico-legal. Por que eu coloco esse tema? Não é que esse tema não cai, ele cai até. Então eu diria que é o primeiro do azul que você vai estudar. Só qual que é o problema da antropologia forense? Um assunto muito difícil, tá? Muito difícil, muita decoreba esse assunto aqui. Um assunto um pouco grande, um pouco extenso. Ele cai. Só que é aquele assunto que você vai estudar, sua cabeça vai ficar desse tamanho aqui, você vai ter que decorar muita coisa. E assim, não cai tanto, então é um assunto que não vale a pena você dar tanta atenção para ele. É mais importante você dar uma olhada, tenta pegar o que você conseguir ali, porque você vai ver quando você tentar estudar. É um assunto muito técnico, muito denso, muita decoreba, muito difícil, que às vezes você estuda e não acerta a questão, às vezes você estuda e não cai o que você estudou, porque o assunto é muito extenso. Então, vale a pena você saber ele de uma forma mais superficial, sobretudo para a carreira de delegado. Agora, eu vou dizer que não cai? Não, ele cai. Mas como é difícil, deixa para o final para estudar. Aprende primeiro fácil, depois você vai para o difícil, tá? Toxicomanias. Toxicomanias, mesma coisa, tá? Estudo das drogas, e aí também é um assunto que, assim, tem aula disso lá, a aula é interessante, é importante você saber, só que também é mais importante você saber os conceitos básicos, porque é uma matéria que é difícil, toxicomanias. Nas outras eu falo, olha, a questão vai vir na sua prova, vai cair assim, desse jeito, você vai responder assado, e vem exatamente assim. Agora, toxicomanias é muito extenso falar sobre drogas, entendeu? É muito extenso, muita coisa. Então, às vezes, você gasta muito tempo ali e vem uma coisa bem básica na sua prova, então também não é um assunto que vale a pena você dar tanta atenção. É melhor você saber ele de uma forma um pouco mais superficial. Exame de locais de crime, isso aqui não tem aula disso lá no curso. Ah, professor, por que você não fala desse assunto? Não, eu falo. Ali em perícia e peritos eu falo de exame de locais de crime. Ao longo de todo o curso eu vou falando de coisas de local de crime. Quando eu falo de causa jurídica, eu falo de local de crime. Só que não tem uma aula só disso, é um assunto que eu abordo ao longo das aulas. Ah, professor, mas assim, onde que eu posso estudar? Se vier exame de locais de crime, geralmente vem exame de locais de crime, sabe onde que vai estar? No Wilson Palermo. Tem um capítulo no Wilson Palermo só de exame de locais de crime. Lá você vai ver muitas das coisas que eu falei ao longo das aulas, mas às vezes é bom você dar uma lida no capítulo só de exame de locais de crime para você ter o contato com a fonte de onde o examinador vai tirar questões. Então, se quiser estudar exame de locais de crime, Wilson Palermo. Se fosse outro concurso, talvez eu diria para você nem estudar. Mas, como é PSERG, vale a pena dar uma olhadinha. Que mais? Você vai dar uma olhada. Ah, isso aqui é verde, tá? Isso aqui é verde. Estudo das lesões corporais. Ah, professor, artigo 129 do Código Penal. Artigo 129. Ah, professor, mas eu já estudei isso lá no direito penal. Sim, criatura, só que lá no direito penal você estuda os aspectos jurídicos das lesões corporais. Lá no curso eu vou te mostrar os aspectos médico-legais, do tipo assim, tudo bem, você sabe que uma deformidade permanente é uma lesão corporal gravíssima, né, do parágrafo 2º. A pena e não sei o que e tal, mas o que é uma deformidade permanente? Quando é que o médico legista, ao ser quesitado, ele vai responder sim para deformidade permanente? Que critérios ele leva em consideração? Ou uma enfermidade incurável, por exemplo. O que é uma enfermidade curável? Qual que é a diferença de uma enfermidade incurável para uma perda ou inutilização de uma função? Que tipo de função pode resultar numa enfermidade incurável? Que tipo de função? Você está entendendo? Aspectos mais médicos, mais técnicos que o médico legista leva em consideração quando ele responde à quesitação. Então, lesões corporais vale a pena você dar uma atenção, aí em verde, tá? E aqui em azul, maus tratos, só maus tratos a menores. Idosos, nem tanto, não cai tanto. Maus tratos a menores, se você conseguir estudar,
Vale a pena também. Esse aqui, embora esteja em azul, eu vou circular porque o Higino dá uma atenção especial aqui. Talvez quiser dar uma lida no capítulo do Higino, acho que não precisa, mas o Higino dá uma atenção especial a esse assunto. Então, do azul talvez seja um assunto legal de você dar uma atenção também. Agora, tem coisa que vem aqui no seu edital, aí por fim você estuda lá conceitos, importâncias e divisões, só que é um assunto bem besta, 2 aulas, assim, bem rapidinho, não cai muito, mas né, não deixa de estudar para você não ficar com uma lacuna aí na sua preparação. Agora, tem um negócio que, tipo assim, isso aqui, ó, esse 12, eu vou até... Esse 12 até hoje, ele vem em quase todos os editais, só que até hoje esse 12, eu só vi, tá? Eu só vi, cara, uma questão em toda a minha vida. Talvez 2 questões desse 12. Ele vem em todos os editais e ele não cai. Cai, mas assim... Então esse 12 é a última coisa que você vai estudar na sua vida, tá? E um outro assunto aqui que eu vou colocar em verde, junto com cadeia de custódia, mas um outro assunto atual é bancos de perfis genéticos. Bancos de perfis genéticos. Ah, professor, onde que vai... Mas e se não vier bancos de perfis genéticos no meu edital? Onde que vai vir bancos de perfis genéticos? Cara, às vezes não vem expressamente bancos de perfis genéticos no seu edital. Só que bancos de perfis genéticos está relacionado com sexologia, está relacionado com identidade e identificação. Então, mesmo que não venha expressamente, eu recomendo que você dê uma estudada. Não é em genética forense, não, tá? É em bancos de perfis genéticos. Uma ferramenta, acho que até caiu na última prova, hein, do Rio de Janeiro, se eu me lembro bem. Uma ferramenta muito importante na segurança pública, nova também, inclusive a base legislativa dela é muito nova, tá? Mas uma ferramenta muito importante e que também eu identifico que você não vai encontrar muitas questões de bancos de perfis genéticos, mas é uma tendência, uma coisa nova, uma coisa atual e uma tendência de ser cobrado nos últimos concursos, bancos de perfis genéticos. Tem aula só disso lá no curso também. Então esses assuntos que eu falo, dá uma atenção a isso, dá uma atenção especial. Eu não estou querendo dizer que você precisa recorrer ao livro, que você precisa ir lá, ler o Higino, igual eu falei. Não, todos esses assuntos que eu estou falando para você, dá um foco nisso, lá no curso eu dou um foco, tem aula só disso lá no curso, porque o meu curso, como eu falei, eu superestimo o aluno. Eu acho que você é capaz e eu não nivelo por baixo, não te dou só o basiquinho. Eu vou te dar o importante, o grosso da matéria, aquilo que cai toda hora, o beabá. Você vai ter isso, vai ficar muito claro para você o que é o mais importante da matéria. É importante saber o que é importante, mas aí lá no curso eu sempre vou e dou um algo a mais, porque eu acredito que é esse algo a mais, esses alunos que nivelam por cima, que têm a capacidade de serem aprovados, ainda mais num concurso assim tão difícil como é o da PSEG. Pessoal, espero que eu tenha contribuído, que eu tenha ajudado aqui vocês com algum direcionamento, alguma dica, se não de medicina legal, mas da vida, de concurso, assim, de forma geral. Se você quiser me seguir, como eu falei no começo, me siga lá no Instagram, @FranciscoElmer, beleza? Siga as redes sociais do GRAM. Esse aqui foi só um evento de aquecimento, digamos assim, mas a gente está acompanhando esse concurso aí e com certeza, saindo o concurso, um concurso grande, importante, a gente vai dar bastante atenção, então vai ter muito conteúdo, muita dica de preparação aqui no GRAM. Então acompanha o GRAM, as redes sociais aí para você ficar ligado, acompanhar as notícias, os eventos, e se quiser, me acompanha lá na minha rede social, @FranciscoElmer no Instagram. Como eu disse, estamos juntos, até o edital, inclusive depois, até o dia da sua prova. Desejo sucesso a todos, boa preparação, espero que dê tudo certo, contem com a gente. Grande abraço, tamo junto, valeu, até mais.